Tudo bom? Boa tarde. Sou eu de novo, aqui a Natália, professora de português da Companhia do Saber. E hoje temos aqui um convidado especial, que quase me deu uma bicada, né? É o Chicó, que na verdade é uma menina, né? Descobrimos depois, mas continuamos chamando de Chicó. Ok? Nosso Olá, mascote. pessoal, boa tarde. Eu também estou por aqui hoje com a Renata, e hoje aqui participação especial do nosso mascote, do mascote da Companhia do Saber, nosso amigo aqui, Chicó, e ele também está interessado em aprender tudo sobre homônimos e parônimos. Então, vamos aqui mais uma aula que a gente vai disponibilizar para vocês aqui no nosso canal no YouTube. E já adiantando, se você curtiu, se você quer receber notificações dos nossos novos vídeos, dá um curtir aqui no nosso canal, clica aqui, se inscreve aqui no nosso canal, curte o nosso perfil no Instagram, no Facebook, que você vai ver que você vai receber um monte de novidades e tudo isso gratuitamente. E o objetivo disso é fazer você passar no seu objetivo específico. Pode ser o Enem, pode ser um concurso, pode ser prova na faculdade, pode ser prova na escola. O objetivo é fazer você passar e aprender. Então, vamos aqui hoje mais uma aula, e a aula que a gente traz hoje é sobre os homônimos e parônimos. Então, o que é isso? O que é esse palavrear homônimos e parônimos? O que isso quer dizer, né? Essas palavras parecem feias, esquisitas, tá? Então, né, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre isso hoje. Natália, quer falar alguma coisa? Oi? Tô aqui botando os Você quer slides falar aqui pra alguma você. coisa? Tô ouvindo você. E vamos lá, só tô colocando os slides aqui pra gente. Vai. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro slide, então, né, que a gente vai começar a falar sobre esse assunto hoje. Pode ir para o próximo já. Só um minutinho. Vamos lá. Achei que já estava aberto, agora vai, hein? Foi. Todo mundo vendo? Todo mundo vendo? Então, vamos para a próxima tela. Então vamos lá. Então vamos começar a falar dos homônimos, né? Ih, passou. Passei muito. Pronto. Isso. Vamos começar então falando dos homônimos, né? Como o próprio slide já está dizendo, são aquelas palavras que são iguais na pronúncia ou na grafia, mas elas têm algum sentido diferente, né? E os homônimos, eles se dividem em três partes. A gente vai ver primeiro a parte que são os homônimos homófonos. Não se preocupem em gravar esses nomes difíceis, homônimos, homófonos, parônimos. Não se prende a isso. O que você tem que entender é que essas palavras elas têm sentidos diferentes e você tem que saber aplicar qual que é o sentido certo. Porque vamos supor que você esteja numa redação e você coloca um sentido diferente, né, do que aquilo realmente representa. Você vai ser descontado. Então, não se prende a querer memorizar o nome disso, se prende a tentar entender o que é o sentido, né? Então, vamos ver aqui alguns exemplos dos homófonos, que eles são iguais na pronúncia e diferentes na grafia, que é o exemplo de cela. Oi, Renata, Oi, rapidinho. pode falar. Oi. Só uma dica também, porque às vezes, sei lá, né? De repente numa prova pode cair palavras homônimas, numa questãozinha de alguma prova ou de um concurso ou de um vestibular, né? Aí a pessoa às vezes trava por palavras que são desconhecidas numa questão. E para saber assim, significados, né, para ficar mais fácil até mesmo de você estudar, homônimo, né, é só lembrar de homo, quer dizer igual, né, mesmo, né, e unimo, né, que seriam os nomes iguais. Então, como a Renata já estava começando a falar, né, homófonos são iguais na pronúncia, né, fono, né, se ouve da mesma maneira, né. Então são homônimos, homófonos, a gente vai ver daqui a pouco, né? Os homógrafos, né? Homo, mesma grafia, e os perfeitos, que são a mesma grafia e a mesma pronúncia. Ok? Só para dar essa observaçãozinha aí. Não, ótimo. Então, como a Natália disse aqui, né? Homo, mesmo, igual. Então, se eu tenho a palavra escrito homófono, significa com esse termozinho homo mais fono, significa que eles são iguais na pronúncia. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, não vou ler todos, porque não faz sentido a gente perder tempo que ficar lendo, né? O objetivo não é esse, é fazer você aprender de uma outra forma que não seja decorando, né? Então, vamos lá. Por exemplo, vamos lá pegar para o último exemplo, que é um exemplo bem comum, que é o concerto com S, concerto com C.
O conserto conhecer, ele é do verbo consertar. Então, eu conserto bicicletas, eu conserto computadores. Então, é do verbo consertar. Já o concerto com C é aquele concerto de música, tá? Você tem lá a orquestra, a pessoa tocando. Então, é nisso que vocês têm que se atentar, né? Nesses detalhes. Por exemplo, passo com C cedilha. É um palácio real. Passo com 2 S. É aquele de caminhada. O passo da caminhada está valendo. Ou ainda do verbo passar, né? Eu passo mal comendo chocolate, né? Alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos, né? E vamos agora para o próximo. O vilão também é o Sessão, né? Esse Sessão aí é o grande vilão. Sessão que se diga, né? É a parte de um todo. Pode ser também aquele setor, né? A seção de alimentos, seção de legumes, né? Do mercado, certo? Do mercado. E a seção com 2 S, né? Seria os espaços do tempo, né? A seção de cinema, né? Também tem um conceito teatro que não foi colocado aqui também, o de 6 e 2 S, né? De cessar. Né? Também tem esse daí, que tem o mesmo som, mesma pronúncia e a grafia diferente, ok? Pode passar? Pode passar. E os então vamos agora para os homógrafos. Como a Natália já disse, né? Se eu tenho esse termozinho homo, significa que é igual. Então, se eu tenho esse termo que significa que é igual e logo depois eu tenho o grafo, significa que eles são iguais na grafia, certo? Então, vamos aqui mais alguns exemplos. Por exemplo, o verbo colher e a colher instrumento. Então, a gente tem um verbo que se chama colher e a gente tem um instrumento que é a colher, aquele que a gente usa para comer, na sopa, na cozinha, entendeu? E outro exemplo, por exemplo, o verbo jogo. Eu jogo bem futebol. E tem o jogo, que é um evento, certo? Que é um evento, jogo de futebol, jogo de xadrez, jogo de basquete, enfim. Então, só para vocês entenderem que eles são iguais na grafia, mas a pronúncia deles são diferentes, tá? A mesma coisa, dando outro exemplo lá do verbo que a gente listou aqui. O começo, que é do verbo começar. Eu começo a fazer meus exercícios bem cedo. O começo do exercício foi difícil. Então, só para vocês se atentarem, que eles vão ser escritos iguais, mas a pronúncia vai ser diferente. Tá? Então, aqui a gente deixou aqui mais alguma lista, né? Que são dessa diferenciação. E tomar cuidado também com o acento, olha lá. Se você esquece o acento, você muda a palavra, muda também a pronúncia da palavra e, logicamente, o sentido, né? Então, aqui, denúncia e denuncia. Duvida e dúvida. Então, quando a gente esquece, né? O mero esquecimento do acento acaba mudando totalmente o sentido do seu texto. Então, né, todo mundo pergunta, mas acento para quê? Para isso. Faz diferença? Faz. Então, não adianta. Na pronúncia, né? E no sentido. O acento, ele não está ali só porque alguém quis, né? Ele tem um objetivo com aquilo, exatamente, né? Para fazer alguns tipos de diferenciações como essa aqui que a gente está vendo. Certo? Ok. E por fim, né, em relação a esse tópico, a gente tem os perfeitos, que eles são iguais na grafia e na pronúncia. Por exemplo, o verbo caminhar. Eu caminho toda manhã. O caminho estava todo sujo, por exemplo. Eles são iguais, só que os sentidos são diferentes. Então, por exemplo, o verbo morrer. A gente tem o morro, que é relativo ao verbo morrer, e tem o morro, que é aquele morro que é um monte, que as pessoas fazem trilha, fazem caminhada, enfim, né? Tem o são, que é do verbo ser, e tem o são, que significa saudável. Ele como ele faz muitas atividades físicas, ele está são. Então, são essas diferenças que vocês têm que se atentar, né? Que eles são iguais na grafia, mas também são iguais na pronúncia. Só que o sentido deles são diferentes. Por exemplo, o futuro do verbo ver é verão, que não tem nada a ver com verão, a estação do ano. Então, tem que ficar atento a esse tipo de coisa. E a gente só sabe pelo contexto, né? Os significados pelo contexto. Com manga, né? Manga da camisa, manga da fruta, né? Só pelo contexto mesmo. E vestibular, concurso, essas palavrinhas aí, elas são muito colocadas em tirinhas, em charges, justamente para brincar com os sentidos dela, né? E automaticamente fazer aí o humor do texto, né? Então, cuidado aí com essas palavrinhas,
estudar bem aí também, para na hora não confundir os sentidos e entendê-los, na verdade, ok? E essas também são ótimas para confundir a nossa mente na redação e também nas questõezinhas, né? O vestibular adora esse tipo de palavras, né? Essas parônimas. E se lá no fim você está lá naquele sufoco, fazendo a redação, e não lembra qual é a letrinha que é diferente, não lembra o sentido de um, não lembra o sentido de outro, não coloca nenhum, coloca uma outra opção, porque aí você não corre o risco de errar. Substitui a palavra por uma outra que não tenha esses dois sentidos, porque aí você não tem chance de errar. Então, se bateu a aflição, se bateu o desespero, substitui por uma terceira que tem o mesmo sentido, mas não tem nada a ver com essa. Isso aí. Parônimos, pra gente lembrar, como eu tentei lembrar aí pra facilitar a vida, o homônimos é o mesmo, né? Mesmo nome. Parônimo, lembra de parecido. São nomes parecidos, né? Mas eles não têm nada a ver, pronúncia, né? Significado, só são parecidos. Por isso que fazem essa confusão aí na nossa mente, né? Então, temos aqui o cavaleiro e cavalheiro. Muita gente confunde, né? Até mesmo no modo de falar, né? Mesmo que você queira dizer do cavaleiro, né? O que anda a cavalo, normalmente confunde na hora de falar e fala cavalheiro, né? Deferir e diferir, né? Sempre tem essa confusão. As mais que causam, né? É o descrição e descrição, bastante aí na redação, né? Descrever, né? O descrição seria contar algo, né? Descrever, e descrição ser discreto. Né, o discriminar, separar, e discriminar e inocentar. Vamos pensar em tirar o crime, né? Discriminar, né? Sem crime. Né, o dispensa e despensa, né? O dispensa, desobrigar, aquela dispensa que você faz no trabalho, né? E a despensa é onde você guarda seus alimentos. Um quartinho ou um armário, né? Onde está lá na cozinha, na maioria das vezes. Flagrante e fragrante, diferente, bem diferente, né? Flagrante é aquele que é visto, ou quando é preso em flagrante, no momento, né, no ato, né, assim que é trabalhado na redação, e o flagrante, né, do odor, né, do perfume. Fluvial e pluvial, né, fluvial, água do rio, lembra do flumina, né, flumina do latim, que significa rio, né, por isso aí o fluminense, que mora no rio, e pluvial, água da chuva. E o emergir, sempre lembrar, gente, isso aqui é um detalhe bem legal. O I normalmente é movimento para dentro, tá? E o E, movimento para fora. Daí vem também o imigrar e emigrar, né? Imigração, quem entra em algum lugar, né? E emigração, né? O emigrante é aquele que sai. Então sempre o I é para entrar, né? Movimento para dentro, e o E, movimento para fora. Então aqui é a mesma coisa, emergir, afundar. Emergir, surgir, né? Subir, aparecer. Esse aqui foi a aulinha lá do Stories do Instagram, quem viu, né? O mandado, alguém enviado, lembra que ele foi mandado por alguém, ou aquele documento, né? Mandado judicial, lembra? E o mandato, né? Delegação de poderes, ou até mesmo aquele tempo, né? Do político, lembra? Do mandato de 4 anos. Esse também, muito usado aí na redação, né? Que causa muita confusão. Ratificar e retificar, porque às vezes eles aparecem na mesma frase. Né? Por exemplo, ratificar um documento. Para ratificar um documento, você assina, né? Você confirma, certo? E retificar aquele documento, você vai corrigir alguma coisa, certo? Então, cuidado aí. Soar e suar, né? Palavrinhas aí que constam em muitas das aulas, né? Soar de som, certo? O soar do sino, e suar de suor, tá? Então é diferente, ele sua, né? Não, ele soa, né? O suar de suor. E o tráfego e o tráfico, né? A gente ouve aí algumas pronúncias erradas em alguns momentos. O tráfego do trânsito, né? Deslocamento. E o tráfico de drogas, né? Comércio ilegal, né? O tráfico, ok? De animais silvestres, né? Sempre que é um comércio ilegal. E sobre o ratificar e o retificar, só para o pessoal aí que declara imposto de renda, né, e que já teve algum errinho, o contador fica falando, tem que fazer uma retificadora, tem que fazer uma retificadora.
que aí você já memoriza que retificar é de consertar. Se o contador está te falando que você tem que fazer uma retificadora, que porque deu problema, significa que você tem que consertar. Então, sempre lembra do imposto de renda, então, teu contador falando, vou fazer uma retificadora, uma declaração retificadora. Então, significa que é retificar, consertar, corrigir. Só uma dicasinha aí para ficar mais fácil de memorizar. Ok. Chegamos ao fim dessa oficina e esses são os nossos contatos, nosso site www.ciadosaberaulas.com.br. Siga-nos no Instagram, né, @ciadosaberaulas, Facebook também, Cia do Saber Aulas. Então, estamos também no YouTube, toda semana com um videozinho novo aí pra vocês. Companhia do Saber, se inscreve no canal, curte, comenta, tira dúvidas, que a gente está lá para responder, ok? E, resumidamente, o que é a Companhia do Saber? A gente é um centro especializado de aulas particulares. A gente disponibiliza aulas particulares presenciais de todas as disciplinas, no Rio de Janeiro e em Teresópolis, e aulas online, aulas particulares online para o Brasil todo. Então, se você estiver precisando de alguma aula particular, presencial, a gente atua no Rio de Janeiro, em Teresópolis, e online para o Brasil todo, quer dizer, para o mundo todo. Então, se você está precisando de aula particular de alguma disciplina, só entrar em contato com a gente, tá ok? Ok. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até a próxima.